Oi, tudo bem? Aqui é a Diana do canal Arta, a Arte da Abundância. Bom, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho só por que eu sumi, tá? Mas resumo crenças e amebas, crenças pessoais que me fizeram dar uma brochada nos meus projetos pessoais, né? Mas também, aqui eu vou falar um pouquinho sobre testes com a trança da Tuft, do Tuft, né? E eu acho, primeiro de tudo, eu sei que passou quase 2 meses que eu tô sem fazer vídeo, né? Mas eu não desisti do canal, tá, gente? É só porque, como eu falei, assim como vocês, né? Quem tá reencarnado aqui, a gente tem cabeça, tem cérebro. E tem cérebro, a gente só pensa merda. Então, eu também estou lutando com as minhas crenças limitantes, né? Senão, tanto que tava no... Como é que é? O diário de uma terapeuta raivosa, né? Mas o bom é que eu comecei a ouvir a minha raiva. Não entrar nela, eu comecei a ouvir a minha raiva. Então, eu comecei a notar muitas frustrações, muitas coisas, né? E uma das minhas crenças, eu vou explicar melhor no outro vídeo de cursos de profissionalização artística, tá? Mas uma das minhas fugas foi, quando eu vou começar a mexer com coisa artística, eu tenho um lado meu, um bloqueio que faz com que eu vá fazer outra coisa normal correndo, entendeu? Eu não tinha notado que era tão forte, tá? Mas no próximo vídeo eu explico melhor. Bom, quando eu sumi, eu notei que tem uma onda, um boom aqui da Tuft, do Vadim Zilan. Eu não sei, tá? Vou ser extremamente sincero. Só que é Zealand, né? Vadim Zilan. Mas, eu acho que mais que falar o nome, né? Pelo menos tem que importante ouvir o que ele tá falando, né? E as explicações dele. Então eu acho muito engraçado. É uma coisa que eu nunca pensei que ia fazer uma onda de sucesso aqui na internet. Ou que ia ficar tão boom, né? Porque, olha, tem uma noção? Até mostrei que tem um caderninho meu. Tempo que a gente está estudando isso aqui, tá? Novamente, estudar não significa que você pôs em prática, né? Aqui, ó. Isso aqui é a Tuft. Deve estar aqui, acho que o desenho aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. 2019, tá? Então faz tempinho que eu estudo isso aqui. Minha mãe também estuda até mais, né? Muito mais do que eu, né? Mas, como falei, crenças vão impedindo a gente mexer. Então, eu parei, agora eu voltei a estudar, agora de novo, eu tô vendo um curso que eu vou deixar claro. Se vocês querem aprender mais profundamente com uma pessoa que é séria, que não tem muito ego, que não vai colocar... Porque pode ter gente que ensinou antes, mas tem muitas pessoas que estão vendo aqui, tá falando que não vou fazer mesmo Tuft porque ensina você a ficar preso no Matrix. Então, às vezes tem uma pessoa entrou num pêndulo de limitação muito grande, muito cristianismo, misturou coisa cristã no meio, pra variar, o Brasil sempre mistura coisa cristã, é complicado o negócio. Mas tem um professor que é muito bom, eu recomendo, ele chama Walter Luiz. Eu acho que o nome é esse, tá, gente? Walter Luiz. Ele vai resumindo as aulas, ele vai dividindo as aulas pequenininhas. Eu vou tentar indo colocando aqui as aulas também, o que eu vou entendendo, o que eu vou aprendendo, né? Mas ele é muito, muito bom. Tanto que eu já tô na aula, 24, 26, em poucos dias. Muito, muito bom. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Porque, mesmo resumindo aqui, eu acho que é muito legal estudando com ele. Faz 5 anos que ele fez esse curso, os últimos vídeos dele foi 2 anos atrás. Mas ele é muito, muito bom. E ele é muito humilde, ele não percebe como ele é um ótimo professor, ele é muito, muito bom. Então, eu recomendo de coração. Bom, a trança da Tuft, né? Muita gente quer saber. A trança da Tuft é mais ou menos como se fosse uma... Alguém comentou lá no vídeo, acho interessante. Como se fosse... Você começa a ter noção quem você é. Aquele negócio, o que é o ego, o que é o mundo externo, né? Como é que é a tela interna, a tela externa. A tela interna é a nossa mente, né? A tela externa é o mundo lá fora. Só um pouco tem um gato enchendo o saco do outro. Psst, para com isso. Desculpa, enche o saco também do meu lado Matrix que não deixa em paz. Voltando. Então tem muita coisa. Só para deixar extremamente claro, por que é importante você estudar outras coisas do Vadim Zeland? Porque é muito mais profundo que só a trança, gente. Se você só focar só na trança, é bom, eu acho muito bom que tá começando a aparecer. Mas o negativo é que pode banalizar, e aí a pessoa vai fazer um pouquinho o teste, não deu certo, vai culpar a trança, vai culpar a lei da atração, é sempre assim, né? Não deu certo, não foi porque eu não estudei ou eu fui ver assim, é porque não funciona. Aí a mente vai confirmar que não funciona e você vai achar que é uma bobeira e vai largar de lado, entendeu? Esse é o negativo da banalização, no caso, né? Mas é bom que muita gente está sabendo o que significa o Tuft. Teve livros, eu nem sei se tem todos os livros dele traduzidos. Vocês terem uma noção, eu descobri, refazendo o curso, que tem um outro livro, que é a Tuft, acho que é Taft na Rússia, do jeito que ele fala. Tem outro que é Ifat, se não me engano, que é como se fosse uma versão da sacerdotisa aqui no mundo físico, aqui que a gente está, né? Então
tô estudando, estudem, aprofunde o estudo, tá, gente? É imprescindível, porque tem muita coisa. Tem a tela interna, a tela externa, os espelhos, qual é o nome? A ponta da trança. Tem, como é que é o mundo? Ai, meu Deus. Como se fosse o arquivo, ou coisa das variantes. Tem muito mais profundo, entendeu? Quanto mais você estudar, vai ser mais importante. É importante você materializar coisa física, com certeza, tá? E eu não concordo muito isso de, você tem que largar, não adianta você materializar só dinheiro se não tiver. Enquanto você não tira essa crença de desespero, quando você tá com a água batendo na bunda e você quer pagar conta, está no desespero, sim, não tem problema nenhum se materializar grana, tá, gente? Não tem. Se a pessoa falar que não, é uma crença limitante da pessoa, tá? De novo, deixa a pessoa na dela e vai tentando materializar. Só que pra funcionar, você tem que entender um pouco mais o jogo, tá? Mais ou menos. Eu juntei tudo isso porque o Vadizina, ele mesmo falou que tem muito a ver coisa com Caibalion. Ele não criou nada, ele só resumiu e deu termos pra coisa, seja lei da atração, materialização, tudo tal. Ele explica como funciona a Matrix, os pêndulos, é muito importante você entender os pêndulos, tá, gente? Estuda os pêndulos. Você entende até porque, até eu entendi de novo o meu jogo da raiva, que é a minha reação entrar no jogo. Então, isso é muito mais, até mais importante que a trança. A trança é uma ferramentinha, entendeu? É boa a ferramenta, tá? Tô deixando claro. Mas se você não sabe o resto, é como se você tivesse um liquidificador, você só tem um motor, mas não tem o copo, não tem a tampa, não tem a lâmina, não tem, entendeu? Você tem que saber todo o funcionamento, tudo, tá? Pra ficar mais fácil. Eu vou dar um resumo simples, que eu fui, como eu tô fazendo de novo, refazendo o teste, né? Eu vou dar um exemplo. Por que consigo materializar coisinha mais simples? Porque, novamente, eu tenho crenças muito limitantes, principalmente acerca de dinheiro, então, coisas que não são a ver com dinheiro, minha mente, ela solta. Sabe aquele negócio de dona? Ela libera, ela não fica vigiando, fica desesperada, eu preciso desse urgentemente, né? Vou dar um exemplo. Aqui, ó. Tá vendo essa baciona aqui, ó? Eu fui no mercado, tem um mercado lá que compra, vende essas bacias, assim, né? Quando eu fui nesse mercado, foi no sábado agora, tá? Sábado, dia 16, hoje é dia 16 de agosto. Então, o que eu fiz? Quando eu tava lá, eu queria comprar essas bacias. Meu irmão falou que tinha umas que era cor meio violeta, mais ou menos. Eu fui, quando cheguei não tinha mais a bacia. Já tinha vendido tudo. Então eu fui e perguntei pra moça, né? Perguntei pra moça se tinha, ela falou, olha, eu vou ver se encontro no estoque, não sei se tem, mas eu deixei. Quando eu fui, eu ativei a trança. Eu não vou explicar muito como funciona ativar a trança, tá, gente? Talvez eu explique no outro vídeo. Mas, no geral, eu visualizei e falei, eu vejo a mim mesma e a minha realidade. Ou seja, o meu observador estava notando o meu jogo mental, minha vida mental e o mundo à minha volta, que é um espelho, né? Que é o reflexo, né? Nós somos o reflexo da imagem atrás do espelho. Meio, tá vendo que eu falei que tem que entender um pouquinho mais, gente? Enfim, eu visualizei, fechei o olho. Quando eu conectei, eu falei assim, eu fiquei vendo a cena, que seria na ponta da trança, né? Que você tem que fazer o slide, você tem que colocar na frente, né? A cena foi bem curtinha, eu imaginei a pessoa trazendo as bacias pra mim e mostrando, falou, encontrei, entendeu? Imaginei a cena assim. Não é uma cena muito longa, tá, gente? Se você quer visualizar, não façam cenas longas, porque senão a mente ela vai começar a jogar, coisa... Faça um resumir. Eu vou dar um exemplo de uma outra coisa que eu fiz anos atrás, que eu nem sabia que era isso, tá? Eu tenho uma facilidade para fazer a visualização, mas como eu não sabia a ferramenta, o que eu estava fazendo, era muito aleatório. Tinha vezes que eu conseguia, tinha vezes que eu não conseguia. Então isso que é muito bom do Vadizina da Tuft, a sacerdotisa. Explicar de uma forma prática. Porque a lei da atração só falava pra gente, sim, só pra gente ficar feliz, mas se não tem o sentimento, que negócio, só o mental não adianta, você tem que ter o sentimento. Então muitas vezes eu fazia aleatório. Eu falo brincando que quem joga videogame, você tá, sei lá, no Mortal Kombat, no Street Fighter, imagina você pegou o controle e o joystick e você começou a apertar todos os botões ao mesmo tempo. Do nada apareceu um golpe, um Hadouken lá, entendeu? Um joguinho você conseguiu matar alguém. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não tinha uma técnica, eu só ia apertando e que Deus dê certo. Então, quando eu vi assim, eu fazia essas coisas, mas essa coisa Tuft, coisa explicou de uma forma prática e não tão esotérica, sabe? Não só tipo, seja bonzinho, mande luzinha, uma coisa mais prática, gente, entendeu? Tem que testar coisas simples, né? Voltando à bacia. Eu visualizei, eu tava visualizando, foi alguns segundos. Eu não lembro aonde que eu vi isso, se foi com a Mãe Andrade ou com o Neville Goddard, eu não lembro. Neville Goddard, né?
que falava assim, quando você faz a visualização, você pode pedir para vir uma mensagem ou coisa assim, falando está feito. Porque você ficar muito tempo, como se você ficasse muito tempo vigiando a massa, entendeu? Uma hora você tem que deixar no forno e esquecer, né? Então eu tava visualizando a bacia vindo pra mim, coisa e tal. E eu nem tinha certeza se ia vir, tá? Por isso que eu tava me visualizando mesmo. Visualizei. Aí eu comecei a visualizar elas, uma bacia violeta. Aí eles falaram assim, não foca, porque vem uma frase bem rapidinha pra mim, no meu caso, bem simples a frase, assim. Não foca na cor, foca só no volume, só no objeto. Então tá. Então eu tentei não ver a cor, porque eu consigo visualizar bem. Eu acho que por artista plástico eu consigo, artista visual eu consigo visualizar fácil. Assim. Então eu tentei focar na sensação da bacia na minha mão, no peso que eu já tinha, né? Tá. Quando eu fiquei visualizando, eu acho que foi menos de olha, se foi 1 minuto e meio no máximo. Na hora eles falaram, está feito. Significa, para com isso, para de pensar. Já fez. Tá. No que eu abri os olhos, a mulher estava vindo com o carrinho, do jeito que eu vi, com a bacia. Por que eles falaram para não focar na cor? Porque era verde, entendeu? Eu não sabia que tinha, nem sabia que tinha essa cor, eu só conheço bacia mais clara dessa marca. Então, todo esse resuminho que eu tô explicando. Se você quer visualizar, seja rápido, tá? Não foque muito tempo. Por isso eu falo 17 segundos a 2 minutos no máximo. 2. Quando você viu, sentiu que já visualizou, larga, esquece. Tem até um vídeo que eu vou deixar aqui, o vídeo que eu deixei, falando quando eu materializei o casaco jeans. Foi desse jeito. Eu não estava desesperada, volta de novo, não fique desesperado, tenho que ter isso, porque isso é primeiro, é uma fé que você não vai conseguir. Segundo, você tá segurando que tem que ser do seu jeito, porque é o controle, né, o segundo é o controle, que você tem desespero que tem que ser do meu jeito, mas eu tenho que ganhar dinheiro assim, eu tenho que vir de tal forma, ou a bacia tem que vir com lacinho, entendeu? Tem que controlar muito. E 3, quando é fé, você deixa o universo tomar conta, você deixa ele, vai abrir os caminhos para fazer de uma forma ou outra parecer de uma forma fácil. Então, quando eu visualizei isso aqui, como foi muito fácil para mim, porque eu não estava desesperada. Se eu não encontrasse bacia, tudo bem, eu arranjo outro jeito, né? Falo brincando que eu tenho que ver dinheiro como se fosse banana de feira, porque a gente compra muita banana, né? Se não tem nessa feira, vai vir de outro lugar, vai vir do supermercado, hoje te compra, ou fica sendo essa semana. Não tem um desespero por trás, entendeu? Isso é o principal. Isso é uma coisa que eu já fazia várias vezes, mas eu não sabia como era a técnica. Como eu falei, eu tô aprendendo qual botãozinho acertar pra usar, dar o soquinho no videogame, entendeu? Você tem que saber a técnica. Isso é que é legal da Tuft. Mas, novamente, se você quer aprender a materializar melhor, entender melhor esse jogo, veja não só a Tuft, veja os outros livros do Vadim Zeland. Porque eu não tô falando pra seguir ele cegamente, mas é que ele é muito prático. Se você é uma pessoa que não tem muita paciência de ficar só fazendo passe espírito, ou fazer cantar com baiá, ou uma coisa, você quer uma coisa prática e simples, ele é pra você, porque mistura coisa científica, mas sem o esoterismo e culpa envolvido no meio, ou sem crenças limitantes no meio. Então, funciona assim. A trança do Tuft funciona. Tá? Vou dar outro exemplo simples. Outro exemplo que eu tive. Eu tinha aqui no correio, isso foi anos atrás, antes da pandemia, que eu precisava pegar o dinheiro. Tinha um dinheiro que estava lá que eu tinha que receber do caixa, mas eles estavam muito complicados, estavam com burocracia, né? Normal. Aí na época tinha um banquinho, né? Eu sentei no banco, eu fiquei visualizando. Cenas curtas, novamente, cenas curtas. Eu só visualizei falando. Ele passando no balcão, me dando dinheiro na mão, falando: nossa, que bom que deu certo. Nossa, que bom que deu certo. Eu falei essa frase na minha mente. Eu fiquei visualizando. Aí eles falam de novo: está feito. Tá, parei de pensar. Novamente, no que eu abri o olho, o cara veio no balcão: nossa, que bom que deu certo. Ele falou até a frase. Eu não manipulei o cara, tá? Vamos deixar claro, você não vai, na Tuft, você não vai mudar o filme. Lembra assim, você está num filme, na Tuft, não é Tuft, mas o Transurfing, né? Ele explica isso. Você está no filme, você não vai manipular os personagens em volta, você vai encontrar um filme que se adeque a você. Eles vão levar você para esse outro rolo de filme que já existe, que é mais fácil, mais prático, tá? E eu não manipulei bem o cara, que ele tinha que falar exatamente isso. Por acaso ele falou desse jeito, e foi assim, dessa forma. Mas cada vez mais eu tô aprendendo que eu tenho que pedir a cena. Por exemplo, se você quer como falou, se você quer uma promoção no emprego, você vai colocar, você vê a promoção, você vê lá escrito no papel, coisa, não precisa ver uma pessoa específica colocando. Tanto que eu não visualizei exatamente o carteiro na época, lá do correio. Eu visualizei alguém falando essa frase pra mim,
E foi dessa cena, entendeu? Foi dessa frase. Então, assim, como é manipulativo? É mais importante você aprender a controlar, direcionar a sua visão do que tentar controlar em volta. Isso eu acho que é o mais importante que o Vaginzina explica. Você não tem que ficar controlando como tem que ser, como vai acontecer, entendeu? Eu tô explicando mais simples agora aqui, porque, primeiro, nunca pensei que fosse ter moda assim, só lá que julho aconteceu umas coisas meio doidas, né? Então, por parte estou feliz que tá aparecendo a Vaginzina. Eu vou começar a falar um pouco mais da trança de Tuft, porque, novamente, eu já estudei, só que eu tô estudando agora mais afinco, entendendo melhor, né? E se você tem interesse nesses vídeos, quer entender mais sobre isso, coisa de manifestação, lei da atração, as bases das variantes, trança de Tuft, se inscreva no canal, prometo que eu vou voltar no canal agora, tá? Mas eu só vou vir aqui no canal falar coisas úteis, porque se eu estiver muito estressada e muito doida, eu não faço vídeo. Agora eu estou mais light, então vai ter vídeo não sei quantas vezes por semana, tá? Porque o algoritmo não tá deixando eu pôr todos os dias, esse até deu um problema. Eu não sei se ele achava que era coisa de inteligência artificial, que eu não tava... que era gravação de robô, sei lá. Então ele não tava divulgando muito meus vídeos. Então eu vou ver, talvez faço 2, 3 vezes por semana. Eu também tô aprendendo com vocês, tá? E novamente, eu não tô sendo especialista do Tuft, eu tô falando só que é algo que eu já sei fazer meio natural, né? Todo mundo sabe, mas é uma coisa que eu já fazia, mas eu não tinha noção. Então, eu tô estudando junto com vocês, eu vou passando aqui, entendeu? E novamente, se vocês querem estudar melhor sobre isso, se inscrevam no canal e também se inscrevam no canal do Walter Luiz. Eu espero que ele volte a fazer vídeos porque ele explica muito, muito bem. Eu acho que é um dos melhores. Não, talvez não tenha sido o primeiro a falar da Tuft, mas pra mim, é um dos mais práticos e simples, entendeu? Tá direcionando. E se tiver outras pessoas que estão ensinando direito, eu vou passar a divulgar aqui. Porque eu acho que quanto mais a gente aprender, melhor, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê um like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Vamos conversar pra tentar trocar figurinhas da Tuft. Tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo.